Olá, eu sou Luiz Carlos de Oliveira e Silva e estou gravando esse vídeo no dia 13 de setembro de 2024. Anteontem, dia 11, Pablo Marçal, um dos dois candidatos de extrema-direita à prefeitura da cidade de São Paulo, esteve na Bienal do Livro, que está acontecendo naquela cidade, e botou para quebrar. Nesse vídeo aqui eu vou destacar dois fatos que eu considero muito importantes no happening em que Marçal conseguiu transformar sua aparição na Bienal. O primeiro fato foi ele ter sido ovacionado por um grupo de jovens, ocasião em que ele se portou como um verdadeiro big star da indústria do entretenimento, para delírio do seu, digamos, público. O segundo fato importante que destaco aqui foi a retomada por parte de Marçal da pregação anticomunista, daquela vez centrada na denúncia de uma suposta influência comunista nas escolas. Ele disse: o ensino sempre foi pautado pelo comunismo. Disse isso para, mais uma vez, demonizar o sempre demonizado Paulo Freire. Vamos começar por esse segundo fato, o do comunismo pautando o nosso ensino. Ora, os comunistas atualmente, entre nós sabemos todos, são em número muito pequeno. Como então explicar essa sanha anticomunista da extrema-direita? Não há comunistas, mas há anticomunismo. Como? Como explicar esse aparente despropósito? Porque a extrema-direita vê comunistas e comunismo em tudo, em toda parte. Parece nonsense, mas há método nesse aparente despropósito. O método, a intenção, é a seguinte: colocar todos os adversários sob um mesmo e único rótulo. Todos os adversários sob um mesmo e único rótulo, e com esse rótulo desqualificá-lo ao máximo, se possível desqualificá-los até a desumanização completa. A desumanização do adversário é o objetivo. Mas por que a extrema-direita quer desumanizar o adversário, todos os adversários? Com que objetivo? A resposta para essa pergunta aponta para o projeto de poder da extrema-direita. A resposta seria então a seguinte: a extrema-direita quer desumanizar o adversário, todos os adversários, porque essa é uma das condições para a realização do seu projeto de poder. Então, qual é o projeto de poder da extrema-direita? Implantar um Estado totalitário entre nós. Esse é o ponto. Colocar todos os adversários sob um mesmo e único rótulo, um rótulo que retira do adversário sua condição humana. Isso é muito eficaz quando se quer implantar, como é o caso, um Estado totalitário. No Estado totalitário, por definição, só há espaço para uma única corrente política. Mais ainda, só há espaço para uma única visão do mundo, uma visão de mundo, que é tornada pelo Estado oficial. Uma visão de mundo oficial. Isso é uma das características centrais do Estado totalitário. Todas as instituições, então, do Estado têm que estar perpassada, atravessada por essa visão de mundo tornada oficial, né? Então, a implantação de um Estado totalitário, portanto, exige a eliminação
moral de todos os que não comungam da visão de mundo tornada oficial e exige a eliminação física de todos os que se insurgerem contra a implantação ou contra a manutenção do Estado totalitário. Né? Então você tem eliminação moral para uns e eliminação física para outros. Né? É disso que se trata. Não nos iludamos. A eliminação física será mais aceita pelo povo quanto mais desumanizados forem os que serão exterminados. Foi assim na Alemanha nazista. O extermínio dos judeus na Alemanha nazista foi antecedido por um longo e constante processo de desumanização dos não-arianos em geral e dos judeus em particular. Hoje em dia, daí que vem, os comunistas, mesmo quando inventados, são para a extrema-direita o que os judeus foram para os nazistas na Alemanha nazista. É disso que se trata, com essa história de comunistas. Portanto, a extrema-direita copia os nazistas também nesse aspecto, o de colocar todos os adversários sob um mesmo e único rótulo. Um rótulo, repito, que implica não só desqualificação, mas também, sobretudo, desumanização. Que rótulo melhor para fazer isso do que o rótulo comunista? Há quase 2 séculos, o comunista vem sendo apresentado pelas forças da direita como a encarnação do demônio na Terra. Assim, quando não há comunistas de verdade, a extrema-direita inventa demônios. É disso que se trata. Por isso, todo adversário da extrema-direita é chamado de comunista. Até mesmo desafetos no próprio interior da extrema-direita são chamados de comunista quando convém. A população não vem chamando de comunista outro candidato à extrema-direita, à Prefeitura de São Paulo, o atual prefeito Ricardo Nunes? Pois é. A implantação de um Estado totalitário no Brasil exigirá certamente um banho de sangue. Um banho de sangue sem precedentes entre nós. É disso que se trata. Não podemos esquecer que com a liberação da aquisição de armas, a extrema-direita se armou e vem se armando de modo extremamente politizado. Esse negócio de CACs é balela. Lembra que Jair Bolsonaro não se cansava de repetir que um povo armado jamais será escravizado? Lembra disso? Quem é um escravo? Quem é que escraviza o povo? Claro, para eles quem escraviza o povo são os comunistas. Não é por outra razão que, mesmo sem haver comunistas de verdade, a cena anticomunista continua firme e forte. Tudo isso para construir as condições para o extermínio em massa necessário para a implantação do Estado totalitário almejado pela extrema-direita. É disso que se trata. Portanto, há método no aparente despropósito de ver comunistas e comunismo em tudo. Depois de décadas de anticomunismo, a aplicação anticomunista continua sendo a forma mais eficaz, reacionária e impiedosa de desumanização do adversário. E adversário desumanizado é o adversário que se pode matar sem causar grandes comoções. Repito, é disso que se trata. É disso que se trata e não podemos nos dar ao luxo de ignorar ou menosprezar esse fato. Vejamos agora outro aspecto que me chamou a atenção anteontem na aparição de Pablo Marçal na Bienal do Livro. Eu falo da ovação que um grupo de jovens que viam em Marçal uma espécie de ídolo pop. Ele se comportou como tal, né? As razões dessa reação desses jovens, a meu ver, precisa ser compreendida, porque o que está em curso é muito grave, porque é muito perigoso o projeto de poder da extrema-direita.
a ovação por parte de um grupo de jovens dirigidas a Pablo Marçal mostra que a extrema-direita, infelizmente, vem obtendo êxito no encaminhamento do seu projeto de poder. Por que um grupo de jovens ovacionou Pablo Marçal? Os jovens, em geral, veneram ídolos pop com os quais se identificam. Os jovens, em geral, também se identificam com movimentos que lhe parecem ser de mudança e de contestação. Não é? Então, na minha geração, por exemplo, a dos anos 1960, jovens como eu, nos identificávamos com Che Guevara, com os negros que lutavam pelos direitos civis nos Estados Unidos, com os Vietcongs que enfrentavam os Estados Unidos na Guerra do Vietnã, né? Os movimentos de contestação e mudança aos quais aderimos foram os movimentos que contestavam a ditadura militar, que queriam superar o capitalismo. Éramos radicalmente anti-individualistas. Para nós, o individualismo, naquela época, era demonstração de uma doença social e psíquica que deveria ser evitada, rejeitada, curada quando acontecia, né? Isso para a gente era claro, né? Para nós, a solução dos problemas passava pela ação coletiva. E Che Guevara, o nosso, digamos assim, ídolo pop, era para nós o modelo a ser seguido. Agora, quem são os ídolos daqueles jovens que na Bienal do livro ovacionaram o Pablo Marçal anteontem? Para aqueles jovens, quem é o modelo a ser seguido? Ao que tudo indica, Pablo Marçal parece a esses jovens um modelo a ser seguido, não é? Sobretudo para jovens da periferia. Por quê? Porque esses jovens veem em Marçal. O que esses jovens veem em Marçal é exatamente o que Marçal quer que os jovens vejam nele. O que aqueles jovens veem em Marçal é exatamente o que Marçal se empenhou em construir como imagem, como uma imagem pessoal, como uma pessoa bem-sucedida, como um ideal a ser seguido por jovens, não é? Que vem de baixo como ele que soube vencer na vida porque conhecia os caminhos do sucesso. Os que tinham Che Guevara como modelo viam nas ações coletivas a única saída para dar sentido às suas vidas e para o enfrentamento do sistema, ditadura mais capitalismo, né? Assim que a gente viu o sistema na época, né? Os que têm Pablo Marçal como modelo, com essa crise política e econômica sem fim, veem na ação individual a única saída para dar sentido às suas vidas, né? O desprezo por ações coletivas se justifica diante de um sistema dominado por comunistas, né? Pablo Marçal é ele próprio um individualista extremado que explora o individualismo do seu público para enriquecer e agora para se projetar na política contra o sistema, como ele diz, né? Agora, aqui temos um problema sério, né? A ideologia individualista talvez nunca tenha sido tão forte como agora. E o individualismo, perpassa todas as classes sociais. Na burguesia, a ideologia individualista tem a forma do neoliberalismo rentista. Nas classes médias, a ideologia individualista tem a forma da meritocracia. E nas camadas populares, a ideologia individualista tem a forma do empreendedorismo, não é? Daqui para Marçal, ele marca um triplo, né? Ele é o neoliberal, que se vale das demagogias da meritocracia e do empreendedorismo.
com a demagogia do empreendedorismo que Marçal seduz os jovens, sobretudo os jovens pobres, ao sugerir, como ele faz, que o seu individualismo empreendedor coach evangélico, se bem empregado, pode tornar qualquer um rapidamente rico. E ao fazer isso, Marçal se apresenta a si mesmo como modelo de um sucesso que estaria ao alcance de todos, porque ele também um dia foi pobre, né? Se ele conseguiu, todos podem conseguir. Agora, para que isso funcione, que é um ponto importante aí na minha, digamos, tese, para que isso funcione, para que as pessoas acreditem nisso, que podem obter o mesmo sucesso que Marçal obteve, porque Marçal também veio de baixo, para que Marçal possa ser tomado como um modelo a ser seguido, é preciso, além do individualismo reinante, é preciso que sejam mobilizados, repito, aqui vem um ponto importante, estruturas do assim chamado pensamento mágico. Pensamento mágico seriam estruturas mentais típicas do homem primitivo que persistem, atuando até os dias de hoje. Elas estão adormecidas, em certas circunstâncias elas podem acordar, né? O pensamento mágico permaneceria vivo, ainda que escondido, como uma espécie de relíquia da mentalidade primitiva na mentalidade do homem e da mulher modernos, né? Por exemplo, nós podemos ver a atuação do pensamento mágico no sucesso que fazem essas casas de apostas, que vêm infestando o mundo do futebol e trazendo desgraça para muitas famílias, né? Essas casas de apostas, as bets, né, só fazem sucesso porque mobilizam mecanismos do pensamento mágico, simples assim. No caso que me interessa destacar aqui, o pensamento mágico tem a ver com aquele sentimento, digamos assim, secreto que muitos de nós temos, aquele sentimento de que eu sou especial, de que Deus tem guardado para mim um plano muito especial, um plano de sucesso que mais cedo ou mais tarde irá se manifestar um dia. Veja só, o jogador, quando aposta, ele está contando com esse plano. Ele está contando que esse plano que Deus teria, melhor, que Deus tem guardado para ele, esse plano muito especial de sucesso, pode finalmente se manifestar. Por isso que ele joga. Se ele não se manifestar esse plano de Deus para ele, se não manifestar nessa aposta, certamente essa esperança irá se manifestar na próxima. É essa esperança assim, de redenção pessoal, individual, privada, é essa esperança que é mobilizada no ato de cada aposta. Essa esperança messiânica é uma das faces mais presentes e atuantes do que eu estou chamando aqui de pensamento mágico, da mentalidade do homem primitivo que insiste em permanecer ativo ao longo do tempo, ao longo dos tempos, né? Sabemos, agora tem, né? Sabemos todos que o número dos que ganham é insignificante frente ao número dos que perdem. Esse é o Busiris. E essa brutal diferença entre os que ganham e os que perdem, essa diferença que faz a fortuna das casas de apostas, as bet, né? Agora, para que essa máquina infernal de fazer, ao mesmo tempo, miséria e fortuna continuem funcionando, é preciso que o pensamento mágico, que a esperança messiânica continue viva, né? Para a desgraça de muitos e para a felicidade de muitos poucos, né? Toda a propaganda está, que é uma propaganda pesada, está direcionando para isso, para manter viva essa esperança messiânica, né? Ativando o mecanismo do pensamento mágico. É exatamente assim, agora, é exatamente assim como uma bet
É exatamente assim que Pablo Marçal atua no negócio que lhe deu fortuna e agora na política. As bets e os coaches se valem do pensamento mágico, ambos, para fazerem fortuna. É o mesmo mecanismo em ação, o mesmo, tanto nas bets quanto nos coaches. E digo mais, as igrejas neopentecostais, muitas delas, talvez a maioria delas, atuam desse mesmo jeito, explorando o pensamento mágico, incentivando a esperança messiânica, né? As igrejas neopentecostais que dizem que Deus tem um plano para o fiel ficar rico, desde que ele, claro, paga o dízimo, né? Essas igrejas se juntam às pets e aos coaches numa mesma e única modo de picaretagem. O modus operandi dessas três picaretagens é o mesmo, né? Todos explorando o pensamento mágico. Pablo Marçal mobiliza o tempo todo exatamente isso. As estruturas do pensamento mágico de seus clientes e agora de seus eleitores. Eleitores tratados como clientes. Não é? O sucesso dos seus empreendimentos precisa disso. Da mobilização do pensamento mágico. Como uma bet. Como uma igreja da teologia do templo é dinheiro. Ele vive disso e para isso. Agora, numa situação como a que estamos vivendo, com os caminhos, digamos, racionais e republicanos fechados para os jovens, sobretudo para os jovens pobres, isso tudo no mundo de culto exacerbado do sucesso e do consumo, como esperar que nesse mundo hostil um jovem pobre não se deixe levar, não se deixe seduzir pelo pensamento mágico de que Deus tem reservado para ele em segredo um plano especial? Se o mundo nega, a esperança messiânica oferece uma saída. Põe-se no lugar desse jovem. Num mundo tão hostil como o atual, tão individualista como está, de tão poucas oportunidades reais, mas de tanto apelo ao sucesso e ao consumo desenfreado, como é possível evitar as seduções do pensamento mágico? Sobretudo se você for um jovem pobre. Quando Pablo Marçal fala de religião, ele não quer outra coisa senão legitimar as seduções do pensamento mágico. Um pensamento mágico legitimado por Deus, num mundo onde o individualismo foi alçado à ideologia única, onde a política encontra-se degradada e dominada pelos piores interesses antinacionais, antipopulares e antidemocráticos, o pensamento mágico vem sendo facilmente manipulado, seja por pastores espertalhões que só pensam em dinheiro, seja pelas casas de apostas que vêm trazendo desgraça para milhares de lares brasileiros, seja na política, por tipos como Pablo Marçal. Foi isso tudo que eu vi lá naquele happening que Marçal transformou a sua aparição na Bienal do Livro em São Paulo anteontem, né? Como enfrentar o pensamento mágico? Pois é. Fico por aqui deixando no ar essa pergunta, né? Essa pergunta decisiva. Um abraço a todas e a todos.